E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje, obviamente, a gente vai comentar aí o que foi, né, essa rodada dos estaduais nesse final de semana. A gente teve clássico, muitos clássicos. Então, vamos começar pelo Rio Grande do Sul, mais uma vez. Já tinha falado aqui no podcast anterior, eu estava com muita expectativa de ver, porque esse talvez seja, hoje, recentemente, todo respeito aos outros clássicos nacionais, tá? Mas talvez seja um dos clássicos que pegue mais fogo, né? Então, e a gente viu isso em campo, não deixou a desejar, é pós-jogo muito quente, né? Alfinetada para lá, alfinetada para cá, Renato Gaúcho é, sempre reverente, o Odair Helman disse que não ia nem comentar Renato Gaúcho, então é, alfinetadas pós-jogo em Grenal cara, é clássico, isso sempre acontece. Teve VAR, teve bola na trave, enfim, foi jogo em que os dois lados tiveram aí boas chances de abrir o placar, ninguém de fato conseguiu e o jogo terminou 0 a 0, né? Um jogo que, cara, independente quem vencesse esse jogo, claro que o Inter jogava em casa, né? Jogava no Beira-Rio, então era um pouco mais favorito, entre aspas, né? Mas é aquela questão, cara. Grenal não tem como tirar um favorito da história, mesmo se um fosse líder do campeonato e o outro tivesse rebaixado. Grenal é sempre um jogo diferente e isso a gente viu em campo mais uma vez. Um jogo pegado, um jogo difícil, ânimos exaltados, né? Renato Gaúcho teve até uma discussão aí com o jogador, então é, com o Cuesta, né, do Internacional, então, e ele até comentou, alfinetou bastante depois do jogo, primeiro VAR de Grenal, então, cara, foi um jogo que eu acho que quem viu não se arrependeu, claro que ficou um pouquinho aquela decepção, acho que talvez principalmente para o torcedor do Internacional, né, que esperava aí pelo menos sair com um resultado favorável, né, mas não deixou a desejar, né? Mais uma vez repetiu, os dois times tiveram boas chances, né, de abrir o placar, ninguém conseguiu. E esse jogo, né, vai para definição, né, na casa do Grêmio agora. E mais uma vez, cara, não tem favorito. Não existe essa de favorito em Grenal. Ah, o Grêmio está jogando em casa. Cara, não interessa, cara. Esse jogo aqui, ainda mais no momento atual das duas equipes, dois times de Série A, que tem total condições de disputar o título, não tem favorito, cara. Assim, a gente viu isso, o Internacional jogando em casa não teve favoritismo. E esse jogo da volta não vai ter favoritismo também. É muito difícil dizer que vai ser um é mais favorito que o outro. Talvez, sim, se for analisar friamente, né, o Grêmio pelo histórico recente, né, de boas campanhas em vários campeonatos, a manutenção do planejamento, né, da comissão técnica, que o Portaluppi vem à frente da equipe há um bom tempo, talvez isso, de novo, avaliando friamente os números, pese um pouquinho a favor do Grêmio, mas futebol não é números, não são só números, é o que se joga em campo, é o quanto se põe dentro de campo num clássico. Então, o time pode ser tecnicamente muito inferior, mas a entrega, a raça, isso a gente vê principalmente na Libertadores, esse, esse abismo técnico que eventualmente possa existir entre duas equipes, ele diminui muito. E ainda mais entre essas duas equipes que hoje estão muito bem reforçadas, têm excelentes jogadores, né, a diferença técnica das duas equipes é mínima. O Grêmio para mim é um pouquinho melhor, mas só um pouco, né? Mas o Internacional ainda teve a volta do Guerreiro recentemente, então é, que melhorou muito aí. Eu acho que a qualidade ofensiva do Internacional tende a melhorar muito, né? Um cara que é, já reestreou fazendo gol, então é indiscutível, né? O jogador fora de série, fez 2 gols na Libertadores, enfim. Então, são dois times muito fortes, cara, muito fortes. E o clássico, o fator clássico pesa muito. Em Grenal, vou falar de novo aqui. Me desculpem quem ficar ofendido, mas para mim, é, se não um dos maiores clássicos recentes, talvez o maior, né? Onde
a coisa pegue mais fogo. E mais uma vez vou pedir desculpa aqui para os outros clássicos, pros outros torcedores, porque é, quem é torcedor do Grêmio, do Grêmio não, do Cruzeiro, vai achar que o Clássico Mineiro é muito melhor. Quem é paulista vai achar que, torcedor corintiano, palmeirense vai achar que os clássicos paulistas são melhores. Mas eu, sinceramente, eu acho que é um clássico que pega mais fogo, né? A gente vê isso em campo, é muito mais tenso, é muito mais pegado, é muito clima de Libertadores mesmo. Então ninguém quer perder para ninguém. É, então eu acho que, considerando um pouco disso, do que a gente vem vendo recentemente, eu acho que é um clássico que tem um pouquinho mais desse fogo aí, né? Desse futebol mais pegado, né? Então é difícil cravar esse jogo da volta. É só assistindo para saber. Eu nem vou palpitar, tá? Porque independentemente de quem ganhar, quem ganha é o futebol. Então eu acho que é, fico triste sim que não tenha saído gols, mas eu acho que foi um bom jogo, foi legal de ver. Ah, mas quando tem clássico a gente não vê o melhor do futebol. Às vezes a qualidade técnica, às vezes a garra, a entrega se sobrepõe à qualidade técnica, mas vez ou outra é legal de ver um jogo assim. É legal de ver quando os jogadores querem muito ganhar, quando os jogadores é, é, precisam daquela vitória, né? Não querem perder de jeito nenhum. Às vezes é legal, cara, porque às vezes o futebol se torna tão apático, né? Pegar o futebol europeu. Alguns jogos são tão apáticos, são um caminhão de gols. O PSG tomou uma goleada recentemente aí. E, cara, você vê que é muito. Pô, você vê os caras, pô, tomou 5 gols e os caras não estão nem aí, cara. Então é complicado, falta um pouco dessa paixão. E às vezes, pô, às vezes a qualidade pode não ser nem tão alta, mas se você vê aquela paixão, aquela entrega, é, você fica feliz de ver, porque você vê que são pessoas, são jogadores que estão querendo fazer a diferença. Então, às vezes faz um pouco de falta isso, e eu sinto muita falta. E isso a gente sempre vê, né, num clássico gaúcho. Então, muito bacana, né? Vou partir pro clássico mineiro porque o Cruzeiro se deu melhor, né? Diga-se de passagem, que bela vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é muito bem encaminhado, na minha opinião. É, claro, foi um jogo no Mineirão, o Cruzeiro era mandante, foi só 2-1, mas eu acho que pelo momento do Cruzeiro, assim, um time que, se comparar o momento do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro vem num momento muito melhor. Né? O Levir Coupe, inclusive, foi mandado embora, né? Saiu do Atlético. Então, cara, o Atlético fica com um interino, num momento muito ruim, não tá de paz, não tá de bem com a sua torcida, né? Vive um momento de precisa se reafirmar, um momento de falta de confiança, enfim. Cruzeiro, Leão de mata-mata. Então, para esse clássico, eu me arrisco a dizer que o Cruzeiro é um pouco melhor. Um pouco melhor, não, um pouco mais favorito, claro, um pouco melhor também. E avaliando assim de uma forma geral. Mas clássico, né? O Atlético Mineiro tem total condições de reverter esse resultado, porque foi só um gol de diferença, exatamente, foi só um gol de diferença, poderia ter sido muito pior o prejuízo. E não, eles conseguiram fazer o seu gol. Ricardo Oliveira mais uma vez, que momento, né? É, vou cansar de elogiar aí o cara, porque o cara ele e o Fred, né? Porque dois caras que já têm uma idade mais avançada e estão numa forma. O Ricardo Oliveira ainda mais que o Fred, né? Que é mais velho. Estão numa forma excelente, né? Com faro de gol e tudo pode acontecer, mas diferentemente do Gaúcho, eu não quero aqui pressionar Cruzeiro, não estou aqui nem nada disso. Justamente eu estou avaliando só a fase, né? O Cruzeiro, se eu não me engano, está invicto ainda na temporada, eu não tenho certeza. Eu ouvi alguém comentando isso, né? Então, cara, você pegar um time que segue invicto na temporada, se não tiver invicto, tá praticamente invicto, deve ter perdido um ou dois jogos só se perdeu. Então, você pega um time que está numa fase excelente, né? Voando na Libertadores, o melhor time brasileiro na Libertadores. Então,
é difícil, assim, é difícil você falar assim, pô, o Atlético pode virar, claro, é um clássico, tudo pode acontecer, mas mais uma vez, avaliando o momento do Cruzeiro, né, a comissão técnica, o Mano Menezes está à frente do Cruzeiro, é o técnico que está há mais tempo à frente de um clube no Brasil, o Atlético vem num momento muito ruim na Libertadores, de goleada, teve o técnico mandado embora. Então, assim, é difícil, assim. Eu já tinha falado isso do Botafogo, cara. Uma final de campeonato, você, cara, acaba com o seu planejamento, manda o técnico embora. É um time que, pra mim, praticamente abriu mão do título. Sincero e honestamente. Cara, ó, abrimos mão do título mineiro e o que vier daqui pra frente é lucro. É claro que se o Atlético ganha esse campeonato, dá uma moral muito maior, justamente pelo momento que tá. Mas eu acho muito difícil, né? Fala que eu li algumas matérias falando que o Livir não era muito querido por alguns jogadores, né? E pode ter eventualmente sofrido aí de certa forma um boicote. Se for isso é muito ruim, é pior. Eu lamento ainda mais, porque mostra a falta de profissionalismo dos atletas. Mas enfim, é um técnico de um nome, talvez em atividade dos mais velhos, o Levir seja um dos caras mais referências, né? Então, Botafogo ficar ligado na parada, porque tem um bom técnico disponível, né? E eu critiquei muito, né, quem que poderia entrar no lugar do do ai, me falhou a memória agora. Quem poderia assumir como técnico do Botafogo? Desculpa aí, gente, me falhou a memória mesmo. O Levir está no mercado, então seria um bom técnico para o Botafogo. Lógico que não sei se o Botafogo tem grana para contratar um técnico como o Levir Coupe, mas tá em aberto, cara. É uma possibilidade muito boa. Né? Levir Coupe para mim é um bom técnico, sim. É, E pro Atlético, cara, eu não sei o que o Atlético vai fazer. Eu não sei o que que o Atlético tem de mente, quem que eles planejam trazer. Talvez tente alguma coisa diferente, como fez o Santos, trouxe o Sampaoli. Enfim, cara, segue uma indefinição, mas eventualmente, independentemente do técnico que venha, vai fazer diferença alguma nessa final, porque esse cara não vai treinar o time para o segundo jogo da final. Então, lamento muito pelo Atlético, né? Mais um ano jogando planejamento no lixo, né? E eu, cara, não sei o que esperar do ano do Atlético. Eu acho que é um time que tem total condições de repente brigar pelo um G4 do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que só, porque é um time que mostra que, assim como o São Paulo, o planejamento, pô, vamos fazer um planejamento legal. E aí de repente, em 3, 4 meses jogam tudo no lixo, vamos recomeçar. Então é um time que praticamente está abrindo mão. E para mim, o que ficou para mim é exatamente isso, cara. Abriu mudar uma onda final. Falou Levir, mas afinal, que vier desse jogo aí é lucro. Então, só lamento, infelizmente, e ficar na torcida, porque é um time que faz muitos gols, né? Tem dois artilheiros do campeonato. Fred, claro, é o artilheiro do campeonato mineiro, mas o segundo é o Alejandro e o terceiro é o Ricardo Oliveira, né? O que você pode dizer de um time que no top 3 tem dois jogadores, né? No top 3 da artilharia. É um time que faz muito gol, faz um caminhão de gols. Então, assim, é um baita de um time. O ataque funciona muito bem, eu já venho falando isso. Defensivamente sempre deixa a desejar. Então, é um time que tem muito potencial, mas que se perdeu mais uma vez o planejamento. E eu tenho lá minhas dúvidas, independentemente de quem venha, né, se foi de fato, né, questão de, de, de um problema entre treinador e jogadores, independentemente de quem venha, essa é a minha preocupação. Que é um cara que, assim como eu já critiquei o São Paulo, é um cara que vai vir, vai agradar no começo, mas vai agradar até quando? E quando começar a desagradar, o cara vai cair, infelizmente. Então, muito triste, mas era uma decisão que o Atlético precisava tomar, porque o Campeonato Brasileiro vai começar, então acho que tomou a decisão no momento certo. Claro, jogou o planejamento no lixo, jogou, mas
tomou a decisão no momento certo. Não adianta a gente esperar começar o Campeonato Brasileiro para aí sim pensar o que vai fazer. Não, eles pensaram antes. Não, vamos tomar a decisão agora. Tudo bem, a gente corre risco de perder essa final, tudo bem, mas pelo menos a gente consegue o mínimo de planejamento para o Campeonato Brasileiro. Então, fica esse o ponto positivo aí, porque pelo menos eu acho que se foi proposital ou não, eu não sei, mas se de fato foi proposital, foi pensando nisso, pelo menos eu acho que tentou minimizar o estrago, né? Muitos times aí não sequer estão pensando no estrago que vai acontecer. Fala, não, não tá dando mais, tchau, traz outro. É, infelizmente, isso é muito comum no nosso futebol. Mas vamos ver, desculpa aí, a gente tá fazendo uma barulhada aqui, carro velho passando na rua é assim mesmo. É, mas vamos seguir, cara, vamos seguir Campeonato Carioca agora, né? O Flamengo muito bem encaminhado, digamos assim, né? Assim como eu falei do Cruzeiro, claro que do Cruzeiro foi uma diferença de um gol apenas, é, no Campeonato Carioca não. No Campeonato Carioca o negócio foi diferente. Claro, o Vasco teve uma outra chance aí de minimizar, né, minimizar o estrago, digamos assim, né? Mas o jogo foi 2-0 para o Flamengo, dois gols do Bruno Henrique e cara, o Bruno Henrique, cara, que boa contratação do Flamengo, né? Se eu tinha criticado a saída conturbada dele do Santos, é um cara que está focado, né? Saiu do Santos um pouco brigado aí com, principalmente com a torcida, um cara que pelo menos mostra que está focado. Falou, sair do Santos, vim pro meu outro clube e tô focado, cara. Eu vou fazer o meu papel, vou fazer os gols que precisa fazer para ajudar o time e vem fazendo. É o artilheiro do Campeonato Carioca agora, e então definiu aí, salvou. Ele chegou a fazer até um outro gol, o Bruno Henrique, né, que foi anulado. Então, cara, que fase de Bruno Henrique. E o Flamengo deu um passo muito importante aí para encaminhar esse título. É um time que tecnicamente não, assim, fica um pouco chato falar isso, mas tecnicamente, até pelo investimento que foi feito, o Flamengo é muito melhor que o Vasco, né? Mas o Vasco, ao longo desse Campeonato Carioca, vem mostrando que é um time um time de muita entrega, um time que aguerrido, um time que está fechado, né? De novo, teve algumas chances sim boas de minimizar esse placar aí, mas não deu, né? O Flamengo foi melhor e fez os dois gols, cara, em lances que, pelo menos o primeiro gol era totalmente evitável, né? Foi um lance meio de toma lá da cá. O segundo também foi, né? Alguns gols, um pouco de falhas defensivas, sim, do Vasco, mas não tira o mérito do Flamengo, né? Que ao longo aí dos últimos anos vem sofrendo muita zoação aí dos rivais, né? Por sempre deixar escapar um título e tal. E mostram que estão focados, mostram que mentalmente eles estão fortes, estão preparados. E vamos ver, cara. Assim, lógico que não tem nada a ganho, mas um placar de 2-0 é muito expressivo. Mas o Vasco tem total condições de reverter esse resultado, sim. Então, é, vamos esperar para ver. Acho sim, assim como eu falei do Clássico Mineiro, acho que esse aqui o Flamengo é mais favorito, mas não vou me arriscar a cravar assim como é que a situação do Atlético Mineiro é um pouco diferente, né? Porque perdeu sua comissão técnica. O comando técnico, o Leverkusen foi mandado embora. O Vasco não, segue com o mesmo planejamento, segue com o mesmo técnico desde o final do ano passado. Então, tem um tempo de trabalho longo, claro que vem sofrendo aí uma certa pressão da torcida, não é unanimidade, né? Mas é um time que vem com um planejamento já firmado desde o ano passado e eu acho que tem tudo assim para conseguir reverter o resultado. Claro que é muito difícil, né? O Flamengo é muito mais time, mas o fator clássico eu acho que pode minimizar isso, cara. É totalmente possível, né? Com muita entrega, com muito coração, talvez seja possível. Então, eu acho que o torcedor vascaíno tem que acreditar e, obviamente, o torcedor flamenguista fica mais empolgado, fica mais animado porque venceu um clássico e porque já está com essa
esse título muito bem encaminhado, né? Dois gols de vantagem é uma belíssima vantagem, mas não pode se acomodar, né? O Flamengo tem que manter os pés no chão, porque, cara, se fosse um time do interior, era uma coisa. Agora não, é o Vasco, é um clássico, então sempre manter os pés no chão. Por mais que sejam muito mais favoritos, tem que sim manter o respeito ao adversário, né? Porque eu não sei se todo mundo aqui, eu queria fazer até um gancho aqui, eu não sei se todo mundo acompanha esportes, né? Esportes eletrônicos, mas nesse final de semana teve a final do campeonato de League of Legends, que é um jogo eletrônico, e o Flamengo estava na final, era o time super favorito, tinha perdido um jogo só no campeonato inteiro, chegou na final e perdeu. Então, assim, não adianta você ser o super favorito, vir ganhando tudo e de repente perder no último jogo. Então, tem que manter o respeito, tem que manter os pés no chão e tem que, cara, respeitar o adversário que tem a sua tradição, é um clássico. Então, muito cuidado do Flamengo. É, espero sim, eu acho que tanto Vasco quanto Flamengo, se o Vasco ganhar, acho que recompensa aí o time que se entregou, o time que vem com planejamento desde o ano passado, e se o Flamengo ganhar também, vai recompensar aí o time que investiu, que acreditou no investimento. Então acho que independentemente de quem ganhar, é, é, o título estará em boas mãos, obviamente, né, porque é o campeão, mas independente de quem ganhar, o título muito merecido, mas Flamengo aí, cara, que belíssimo resultado. Falar de Paulista agora, né? Teve São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi e jogo de 0 a 0 também, assim como foi no Rio Grande do Sul, né? Um jogo que teve aí suas polêmicas também, teve árbitro de vídeo e acabou terminando 0 a 0. Teve um milagre do Cássio, né? O goleiro do Corinthians, uma unanimidade, né? O que está jogando o Cássio é impressionante, né? Não só defendendo pênaltis, mas em jogo também ele vem salvando, cara. Assim, eu já falei isso acho que eu não falei isso, né? No jogo da semifinal, quando o Santos contra o Corinthians, o Cássio defendeu muito, cara. Foi o Cássio que salvou o Corinthians, aí só tomou um gol. Então, dessa vez também salvou mais uma vez um lance, cara, quase a queima-roupa. Ele salvou no puro reflexo. Teve outra boa defesa num chute do Hernanes de fora da área. Cássio também, mais uma vez, se posicionando muito bem e em uma fase excelente, cara. Excelente, tem tudo para ser convocado. Difícil ser titular, claro, mas a fase é excelente, é fantástica e salvou o Corinthians aí de possível derrota do São Paulo. Claro, o Corinthians teve suas chances, né? Já falei aqui, teve árbitro de vídeo, é, um possível pênalti aí que a favor do São Paulo, teve aí também do outro lado um possível pênalti a favor do Corinthians, ficou elas e elas. Acho que os dois lances foram bem anulados, sim, lances difíceis, né, de pura interpretação. Tem gente que vai falar que foi, tem gente que vai falar que não foi. Para mim, eu acho que o árbitro acertou. Mais uma vez, o que entrou em polêmica aí foi o tempo, né, para se avaliar. Eu acho que o lance do Corinthians, se não me engano, foi no final do jogo até. Não foi nem a questão do pênalti que se avaliou. Acho que a arbitragem estava revisando o impedimento, né? Era um lance que, se eu não me engano, o Wagner Love estava impedido e depois teve e aí de fundo dava para ver que o Hudson do São Paulo puxou o Henrique pela camisa e ele acabou caindo. Então ninguém sabia se o árbitro de vídeo estava vendo pênalti ou impedimento. No final falaram que foi impedimento aí e mais uma vez entrou em polêmica, né? O Cuca falou também depois na coletiva que, cara, uma coisa é você interpretar, né, o lance de pênalti a favor do São Paulo, que foi uma bola no braço do Ralf. Pô, você vai interpretar a intenção do Ralf naquele lance, isso é uma coisa. Você demorar para avaliar isso é uma coisa. Agora, um lance de impedimento, impedimento não é interpretativo. Impedimento ou está impedido ou não é. É lance de sim ou não. E teve alguém que falou também, acho que foi o Gustavo Scarpa do Palmeiras, ele falou isso também, cara, assim, cara, se é impedimento, não é interpretação, é você olhar se o cara estava à frente ou não, não tem o que se discutir. E os caras vão lá e demoram 2, 3, 4 minutos para ver se foi impedimento ou não. E isso tá,
E a torcida vaiou, enfim, cara, isso é uma coisa que tá muito complicada mesmo, assim, porque esfria o jogo. O Cuca falou isso, né? Os jogadores do São Paulo, quando terminou o jogo, é, teve todo esse tempo de revisão do lance. O jogo seguiu mais um minuto, ele terminou a partida. Os caras foram reclamar. O que o Cuca falou assim, fala, cara, tava certo, assim, ele terminou no tempo que tinha que terminar. Mas, pô, todo o tempo da parada de 4 minutos, isso esfria o jogo. Então, assim, ele teoricamente teria que ter dado um tempo a mais, porque ele acabou esfriando o jogo com o tempo que ele levou para se avaliar o lance. E isso pesa. Então, é, muita coisa a se considerar, claro, mas mais uma vez eu fico aqui com a opinião do Cuca também, né? Cara, assim, se é lance interpretativo, tudo bem, a gente releva. Agora, assim, se é lance de impedimento, cara, não tem como. Assim, você tem uma tecnologia, você tem um monte de câmera à sua disposição. Por que que demora tanto? Então, esse é o tipo de coisa que, claro, vai melhorar com o tempo, mas que está atrapalhando um pouco, né? Cara, e todo mundo está reclamando. Reclamando com razão. Ah, pô, os caras estão com medo, preferem perder mais tempo para garantir que não vai errar na decisão, enfim, cara. Acho que é válido, mas, pô, cara, de novo, não, lance que não é interpretativo não tem por que demorar tanto. Então ficou aí a reclamação, claro. é, Terminou em 0 a 0, um jogo que o Corinthians mais uma vez foi totalmente defensivo, né? Alguns torcedores eu vi até pegando no pé aí, time muito defensivo, retranqueiro e tal. É o jogo que o Carede faz. O jogo fora de casa é esse, aposta num contra-ataque. Claro que o Corinthians perdeu muito força de contra-ataque, e eu atribuo isso à falta do Romero, né? Tem um jogador rápido que é o Cleison para fazer essa ponte de ligação, mas fora ele, ninguém é tão rápido para um contra-ataque. Falta um outro jogador. Tá faltando o Romero nesse time. Então jogar totalmente na retranca para um gol de contra-ataque para o Corinthians não está funcionando. E isso eu acho que é por isso que a torcida fica tão incomodada. Você apostar só no Cássio é muito perigoso, porque, claro, o cara tá correspondendo. Mas e se, pô, uma falha ou outra pode acontecer, uma bola desviada. Então, não, porque assim, é louvável, funciona, vem funcionando, mas cara, precisa, se você vai apostar num jogo de contra-ataque, você precisa ter jogadores para isso. E o Corinthians hoje não tem, cara, assim, a defesa não é um primor, não é o que já foi, né, na primeira passagem do Fábio Carille. O Cássio eu acho que está numa fase melhor, claro, mas não tem outra peça, né, para complementar esse time aí, para conseguir um contra-ataque eficaz, um contra-ataque mais rápido. É por isso que eu falei, falta o Romero. Então não vem funcionando. Assim, é um jogo muito perigoso. Claro que funciona. Tem que parabenizar aí. O Cuca até falou, cara, é o que vem funcionando, é o que eles vão fazer. E a gente tem que respeitar. Né? Porque. E se, porque, se eu não me engano, ele até comentou o jogo do Santos. Assim, pô, o Santos só deu o Santos. Mas se o Santos tivesse empatado o primeiro jogo, quem garante que eles iam jogar da mesma forma no segundo jogo? Eu concordo muito com isso. De repente empata o primeiro jogo com o Corinthians, vem para o segundo jogo para ser mais conservador. Não jogaria tudo que jogou no segundo jogo. Então, são coisas que acontecem, cara. E eu acho que é o estilo de jogo do Corinthians, tem que se respeitar. Jogando em casa, o perfil é outro, um time que joga com a sua torcida e que fica muito agressivo, né? Então, é, essa final, eu acho que eu segue muito em aberto, né? Até pelo que a gente já viu dos dois times, eu acho que segue muito em aberto. Eu só coloco o Corinthians um pouco mais favorito, né? Justamente pela questão, pelo fator Fábio Carille, né? O cara que é bicampeão, tem tudo para ser tricampeão. Claro que o time do São Paulo melhorou muito, tá muito bem, mas só por isso que eu coloco o Corinthians um pouco à frente. Eu acho que se o São Paulo é, entrar para fazer um jogo, não jogar como o Corinthians jogou, se entrar para jogar o futebol, buscar jogo e não jogar só na defesa, eu acho que o São Paulo tem tudo para conseguir esse título, mas é muito difícil. O Corinthians na arena é muito forte e o torcedor pesa muito, né? Esse time do Corinthians é um time muito frio e é um time que cresce quando a torcida está do lado. Então é um jogo difícil para o São Paulo, claro,
existe um tabu, porque o São Paulo nunca ganhou lá também, então tem muita coisa pesando contra o São Paulo. É o tabu de vencer lá, o tabu de vários anos sem ganhar, mas é um time que era o patinho feio. Até o começo do mata-mata do Paulista era o patinho feio, cresceu, cresceu, cresceu muito e hoje é um dos melhores times do campeonato, né? Chegou na final, então tá entre os dois melhores times do campeonato de São Paulo hoje. Então tem que jogar com muita consciência esse time do São Paulo. Eu acho que não pode ser conservador. Eu acho que tem que jogar para ganhar, cara. Assim, se for para jogar só na defensiva, é um jogo de alto risco. Que o Corinthians tem um grande centroavante, que é o Gustavo, é, um jogador driblador, que é o Cleison. Enfim, cara, é um jogo muito perigoso. Então, precisa sair para o jogo sim pro São Paulo. O São Paulo não pode só pensar em se retrancar e de repente tentar levar o título numa disputa de pênaltis. Não pode. Tem que buscar jogo, tem que tentar resolver nos 90 minutos, porque o Corinthians, 90 minutos, até o final dos acréscimos, é um time muito perigoso. O Corinthians, alguns jogos recentes já mostrou isso, né? Na Bacia das Almas, né, já nos acréscimos, é um time que consegue arrancar um gol. Então, o São Paulo tem que acreditar, tem que estar ligado até o final dos acréscimos, porque se desligar, cara, se der uma relaxada, o Corinthians, cara, no último segundo vai buscar esse gol e eles podem conseguir porque é um time que já mostrou isso, já mostrou que não desiste nunca, né? Um time que acredita até literalmente o último segundo. Então, jogo difícil para o São Paulo. É claro, segue em aberto, né? Os dois times é, momentos eu acho que até semelhantes. Talvez o São Paulo acho que um pouco mais empolgado, né, pela melhora que teve, mas dois times que seguem momentos semelhantes, lógico, não semelhantes em termos do futebol apresentado, mas momento bom, segue de bem com a sua equipe, segue de bem com a sua torcida, então independentemente de quem ganhar, um título que fica em muito boas mãos, então vamos acompanhar, só clássico, gente, só clássico, bacana de ver. Eu fico aqui com o meu podcast, espero que vocês tenham gostado, se quiser que eu comente de outro estadual também, que estaduais Brasil afora estão chegando ao fim. Então, quiser que eu fale sobre outro estadual, sobre outro time, sobre campeonatos na Europa, enfim, comenta aí embaixo, né, no nosso canal e próximo podcast eu venho aí falar um pouco sobre isso. Beleza? Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.